Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Se você é novo por aqui, eu já peço para você se inscrever agora mesmo, deixar o like também nesse vídeo, que é super importante para a recomendação, tá, do YouTube, para outras pessoas terem acesso. Quanto mais like, mais o YouTube vai divulgar, para ficarmos sempre muito bem cientes do que está sendo feito nesse desgoverno. Então vamos já aqui direto para as informações. A primeira é do governo Trump. Isso mesmo, o Trump anunciou um decreto para reduzir o preço de medicamentos dos Estados Unidos até 80%, tirando a narrativa toda da esquerda, dizendo que o Trump quer aumentar impostos. Ele quer aumentar impostos sim, para outros países, não para o povo dos Estados Unidos. E aí, quando eu vejo petista querendo falar mal do Trump, eu lembro do Tachad. Ele quer cobrar imposto da gente, dos trabalhadores. Já o Trump quer cobrar dos estrangeiros para favorecer o povo dele. Quem está certo nessa história, né? O presidente dos Estados Unidos disse no domingo que irá assinar uma ordem executiva para reduzir de 30% a 80% os preços dos medicamentos e produtos farmacêuticos no país. A assinatura está marcada para as 9 da manhã desta segunda-feira. E está aí a postagem do Donald Trump anunciando a sua nova medida. Agora vamos para solo brasileiro, porque aqui a coisa tá feia e cada vez piorando mais. O STF ignora prazos e esconde voos de ministros em aviões da FAB. Agora a FAB virou aí uma espécie de táxi particular de ministros. O Supremo Tribunal Federal tem ocultado informações sobre viagens de ministros em aeronave da Força Aérea Brasileira desde 2023. O tribunal também desrespeitou prazos legais ao responder com atraso a 2 pedidos feitos via Lei de Acesso à Informação. O jornal Folha de São Paulo divulgou as informações nesse último domingo. Apesar das solicitações feitas em fevereiro e março deste ano, o STF não esclareceu quais magistrados utilizaram os voos, tampouco revelou a lista de passageiros. A resposta só veio depois de um questionamento da imprensa à assessoria da corte. Tá aí, né? Ministros voando como bem entende, para um lado e para o outro, com aviões pagos aí com dinheiro do contribuinte. É o que eu disse lá sobre os impostos, né? Trump cobra imposto dos estrangeiros para favorecer seu povo. Aqui o dinheiro é tirado da população para favorecer aí os políticos. Mais uma do STF. Gilmar Mendes liga para Lula e reclama de ministro do Trabalho. É isso mesmo. Agora não basta os ministros do STF desfazer leis criadas no Congresso Nacional, agora eles também querem interferir no que o executivo, no caso o presidente da República, faz com seus ministros ou deixa de fazer. O ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, reclamou com o presidente Lula das declarações feitas pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sobre a chamada pejotização das relações de trabalho, relatou o jornal o Globo. As falas de Marinho ocorreram em uma entrevista no programa Bom Dia Ministro, da empresa Brasil de Comunicações no dia 30. Na ocasião, ele comentou a decisão de Gilmar Mendes, que 2 semanas antes havia determinado a suspensão de todos os processos no país que discutem a legalidade da contratação de trabalhadores como pessoa jurídica. Como eu disse, independentemente do que o ministro do Lula tenha dito ou feito, não cabe ao STF se manifestar ou querer ditar o que o ministro vai falar ou não. Não é a função de ministros do STF dar pitaco no governo. A função deles é julgar leis lá no Supremo, apenas isso. Bom, e a roubalheira continua, né? O deputado Nicolas Ferreira, que fez um vídeo aí que viralizou denunciando todo o esquema de corrupção do governo Lula, falou mais sobre essas alegações e sobre as medidas que vão ser tomadas com relação a isso. Deputado, quer dizer que o senhor deixou de novo o PT em polvorosa, nervosíssimo. Seu vídeo, antes de eu entrar no programa, estava com 136 milhões de visualizações. E a gente está aqui trazendo várias informações, porque o que o senhor anunciava naquele vídeo ali era muito claro que aconteceria, né? Que o Lula está querendo jogar a culpa no Bolsonaro. Já temos aqui várias informações, vários números provando que isso é uma grande balela, Então, de que maneira vai ser combatida mais essa mentira do governo? Ora, Lacombe, primeiro, eu fico muito feliz com essas visualizações, não porque, enfim, isso me engrandece, não, mas é porque é uma demonstração de uma revolta
do brasileiro e que está dando um sinal claro. Existe alguma coisa de errado no Brasil. Porque dos 10 vídeos mais vistos em 24 horas no mundo, eu tenho 4. E não são 4 vídeos de dancinha, de TikTok ou de qualquer outro assunto de entretenimento, não. É sobre o Pix, sobre o se tá caro, não compra, sobre o anúncio de que o Pix, o que eles queriam fazer, recuou, e esse vídeo de agora a respeito, né, do rombo do INSS. Ou seja, algo está acontecendo no Brasil e precisa, um sonho que eu tenho, é de ultrapassar, né, o nível simplesmente da rede social, que é extremamente importante para que as pessoas façam disso uma ação, né, factível também, que seja nas ruas ou que seja até mesmo em qualquer lugar que eles estejam. Eu nada mais fiz do que falar a verdade, afinal de contas, isso é um ato revolucionário hoje em dia, né? E quando você combate um governo de mentira, isso é a maior ameaça que eles podem ter, né? Do tanto que fizeram uma força-tarefa para poder combater o meu vídeo, mas não fizeram uma força-tarefa para poder combater a corrupção dentro da INSS. Assim, é algo inacreditável. Segundo matérias, né, a Glaze se reuniu com banqueiros, você teve aí o PT se reunindo, né, com Boulos, com Lindenberg, para poder quem vai ser, né, que vai fazer o vídeo contrário, né, aí ao Nicolas. Eu confesso que eu nem cheguei a ver quem fez ou quem deixou de fazer, mas se não chegou, obviamente, até a mim, enfim, acredito que tenha sido extremamente inexpressivo. Mas a fórmula disso não é porque eu tenho muitos seguidores, ou porque eu sou um cara bom de comunicação, não, é porque é muito difícil para eles fazerem algo parecido quando não se tem o substrato da realidade, porque é muito incoerente. Vamos lá. Você tem, então, um escândalo que, segundo eles, supostamente começaram em 2019 no governo Bolsonaro. A simples pergunta que eu fiz, até agora não obtive nenhuma resposta, é por que então eles não assinaram a CPI para poder investigar? E não só, porque assim, se eu sou o governo, e eu tô falando para todo mundo, pessoal, não começou comigo, começou com o governo do meu opositor, e tem uma oportunidade para eu investigar isso, eu sou o primeiro interessado. Mas não foi isso que aconteceu. Mas não somente eles não assinaram para poder investigar, como trabalharam contra as assinaturas. Porque foi isso que a Gleice Hoffmann fez. Então, assim, o escândalo, ele é muito mais, assim, e eu falo isso no vídeo, né? Enfim, roubar, quando você é roubado, né? Você, enfim, tem aí sua juventude, você recupera, você, assim, lógico que não é justificável. Mas, enfim, entre aspas, a vida que segue. Mas quando você rouba de pessoas que são vulneráveis a ponto de serem pessoas doentes, como o Silvio aqui falou, pessoas que são analfabetas, pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, pessoas como, por exemplo, índios, né, estão sendo roubados, pessoas que, segundo aí matérias também, criaram idosos, ou seja, eles roubaram pessoas que existem e pessoas que nem existem. Tinha uma quadrilha especializada em fazer idosos que nem existiam. Isso é um nível de maldade que, de fato, é selo de qualidade petista. Então, fico, digamos assim, grato, por um lado, pela mensagem ter chegado a tantas pessoas, né? E recebi vídeos de idosos que eram, enfim, PT e que agora, enfim, passaram a compreender o mal que é esse governo. E essa é a nossa intenção, né? Porque eles eram uma represa, né, gigantesca. Só que a gente está fazendo algumas brechas, né? A gente está fazendo algumas rachaduras aí e nessa fronteira aí, e vamos desgastando, né, esse governo, porque é o que ele merece. Afinal de contas, são muitas vítimas mesmo. Meu direct, Lacombe, tá assim, tá uma coisa, se eu tirar print de tudo, sabe, aqui no chat também, como a Ana leu, tem várias denúncias, se eu parar para mostrar tudo o que a galera tá me mandando, de coisas assim, surreais, desde o que a Ana mesmo leu aí, de pessoas que já morreram, como eu tenho acesso, idosos que não conseguem mexer de fato no celular, e eu aconselho a você a ir até o seu banco, pedir o extrato, ver se tem algum desconto indevido e pedir para o seu gerente cancelar isso imediatamente. E caso tenha sido descontado, né, algum desconto indevido, você irá ter um advogado. Agora, olha só, a pessoa vai ter que judicializar isso, ou seja, tem custo disso. Lá se sabe quando que ela vai ser ressarcida disso. São pessoas idosas, então literalmente, assim, não quero ser frio aqui, mas sendo real, a pessoa talvez tenha mais 5, 3 anos de vida e talvez não vai receber essa grana. Pô. Tem gente que fica na justiça aí anos e não recebe esse dinheiro, ou seja, eles fizeram o crime perfeito.
que é ver a população mais vulnerável, pessoas que daqui a pouco não vão ter vida, né? E tirar o dinheiro dessas pessoas. Então, assim, o que eu fiz foi aguardar um tempo, porque até mesmo começou a surgir fatos novos, eu aguardei um tempo considerável para poder fazer esse vídeo. E agora todo tipo de escândalo, né? O pessoal já começa a me marcar, né? Nicolas, cadê o fundo preto e o chinelo e o jeans, né? Calma, galera, porque esses vídeos não vêm de pronta entrega, né? Por encomenda, olha, eu quero um vídeo assim, pronto. Não, eu mesmo escrevo, né? Eu tô com meu celular aqui agora, não dá para mostrar. Mas eu faço, enfim, o roteiro aqui no meu bloco de notas, vou reunindo, enfim, informações, fatos novos, vou colocando ali, né, a minha pitada ali de, enfim, de ironia e formas de bom humor que eu tenho, e, enfim, para poder comunicar. Mas olha só, para poder finalizar essa fala, se não fosse a internet, hein, Lacombe? Se não fosse a internet, ninguém saberia disso, porque a Globo não contaria, pode ter certeza. Muito menos o jornal impresso, e a gente não saberia que isso está acontecendo no país, ou seja, rombo de 2,6 bilhões no Correios, rombo nas estatais, dinheiro da Lei Rouanet, mais 16 bilhões. Você tem um rombo agora que, pelo que me parece, ser talvez o maior rombo da história do nosso país. Você tem a Janja gastando aí, segundo o Janjômetro, mais de 130 milhões de reais. O Lula indo para o Japão, levando mais de 200 ou 100 pessoas aí, se não me engano, com custo de 4,5 milhões. A nossa Suprema Corte, né, revogando atos do próprio Congresso. Você tem deputados sendo presos, né, como o Daniel Silveira, por crime de fala. Você tem um presidente que pode ir para a cadeia porque ele deu um golpe fictício, EAD, lá nos Estados Unidos. Você tem jornalistas exilados fora do nosso país. Cara, é uma coisa assim que só é possível as pessoas saberem por causa da internet. Então, vamos tomar muito cuidado, porque eu acredito que o próximo passo não vai ser mais pensar em quem vai rebater o Nicolas, mas vai ser como a gente vai derrubar essas contas. Essa é a minha preocupação. A Ana tem uma pergunta, mas rapidinho, há uma certa ironia nisso, né? Porque acho que as primeiras denúncias foram feitas pelo portal Metrópolis, né? Que pertence ao Luiz Estevão, que foi preso por corrupção. Tem umas coisas assim. E Nicolas, eu acho que tem outra questão que você falou, as pessoas não sabiam, muitas não. A Ana estava falando sobre isso, né? Essas são pessoas que não têm intimidade com tecnologia, eu não tenho. Muitas, ou talvez tenham contato com isso, as pessoas não sabiam nem que estavam sendo roubadas. Né? E antes de passar para a Ana, o Cleiton Costa que pergunta: alguém já fez um levantamento de quantas queixas tem registradas nos PROCONs? Tem índice oficial? O levantamento tem que ser feito, a CPI pode funcionar para isso. Né? Eles falavam em 60 mil queixas oficiais. Quer dizer, por enquanto, né? 60 mil já é um número significativo, mas é por enquanto. E 35 mil do consignado. É isso aí. Isso. Ana. Bom, boa noite, Nicolas. Olha, tanta coisa, né, que a gente tem que tomar conta no Brasil. Bom, primeiro, quero pegar esse gancho do final da sua fala. Eu também acho que daqui a pouco o PL 2630 vem de banho tomado, roupinha nova, cheirosinho, querendo meter a censura em todo mundo nas redes sociais, porque hoje o maior inimigo dessa gente, de fato, são as redes sociais. Mas, Nicolas, eu queria aproveitar que todos nós estamos falando dessa não familiaridade com a tecnologia de muitas pessoas, e como você disse, né, para algumas pessoas, talvez daqui a 3, 4 anos, elas não estão mais com a gente, né, infelizmente. Eu li aqui alguns relatos no chat, você disse que são centenas e centenas no seu inbox. Vou ler mais um aqui do chat do José Roberto. Ana, a minha sogra faleceu em dezembro de 2024 e ela não tinha aplicativo. Minha esposa, que ia receber a aposentadoria dela com a senha, também não tem como saber se ela foi roubada ou não. Então, a minha pergunta, Nicolas, como deputado federal, há alguma ação, alguma coisa que podemos fazer para orientar essas pessoas que não seja desculpa o meu francês, a idiotice do Messias de falar vão para o aplicativo e resolvam lá. Porque muita gente vai para o aplicativo, muita gente fala
vá até uma agência. Muitas pessoas falaram, eu fui até a agência, chega lá, a agência manda eu voltar para o aplicativo. Alguma ação concreta que o Congresso, que a Câmara possa demandar para a União, vocês têm que fazer isso aqui para pelo menos resolver o problema de imediato para aquelas pessoas que não têm familiaridade com o aplicativo. Ana, obrigado pela pergunta. O Messias, que é mais conhecido como Bessias, né? Eu peço para que você só faça uma breve pesquisa aí, porque ele recentemente agora quis me descredibilizar, falando que um deputado lacrador fez um vídeo cheio de fake news, etc. Eu falei, ó, você fica na sua, que senão eu vou fazer um vídeo só seu. E aí eu acho que ele não vai falar mais não. Mas se falar de novo, eu deixo aqui assim comprometido que eu vou fazer um vídeo específico sobre quem é Messias ou Bessias, né? Enfim, quem é o pior, né? O nosso Messias ou o Messias de lá, né? Vamos ver. O que acontece? A gente protocolou um projeto de primeiro momento para poder suspender todo tipo qualquer, né, de desconto indevido, sem justificativa, ou seja, é algo já a curto, médio prazo, né, para que isso não aconteça mais. Eu entrei na justiça juntamente com o vereador Guilherme Kilter para poder incluir incluir a CONTAG, né, que estava ali como a maior entidade que cometeu descontos irregulares, mais de 123 milhões somente em 2023. Ou seja, a gente está falando de um número assim, gigantesco de pessoas lesadas, e a CONTAG não tinha sido colocado pela CGU ou AGU nessa fiscalização. Então a gente entrou na justiça, o juiz deu 48 horas e ele deferiu essa liminar para que seja incluído também essa entidade. A gente está lutando também para que seja colocada a entidade que foi do irmão do Lula, né? Porque também não foi colocado coincidentemente, né? O que eu acredito que possa ser feito, Ana, e eu acho que é um bom gancho, e é bom quando a gente conversa assim, que vai surgindo algumas ideias, né? Toda hora que a gente fica lá em Brasília quebrando a cabeça e, enfim, pessoas que sejam de fora, né, do Congresso nos trazem alguma ideia. De fato, eu não tinha raciocinado de fazer algo no sentido de impulsionar o governo a trazer transparências com relação, por exemplo, à quantidade de reclamações, à quantidade de pessoas lesadas. Muito embora, é muito difícil eu dar na mão do algoz para que ele faça algo sobre transparência. Né? É tipo eu falar assim, ó, assassino, quantas pessoas você matou? Ó, segundo eu matei só 2. Então é difícil eu entregar isso na mão, poxa, de AGU e CGU para que façam esse trabalho. Até mesmo porque eu deixei bem claro que a AGU poderia ter solucionado isso lá em 2023, com diversos processos judiciais que estavam lá de casos já sabidos de descontos indevidos, e o ministro que foi indicado pelo Lula sentou nisso. Então, eu acho complicado fazer algo para colocar na mão deles uma certa transparência. Eu acho que a gente tem que fazer. Eu tive, digamos assim, uma rápida conversa de ouvido com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Falei com ele sobre as 2 pautas mais importantes que nós temos agora no nosso país, que é a anistia, e quero fazer um breve paralelo aqui só na nossa conversa, de dizer, né, que nesse Dia das Mães, né, se você teve a oportunidade de passar o dia com a sua mãe, muitas pessoas não passaram por conta de uma injustiça, né, gigantesca. Mas outros criminosos, se talvez a mãe deles estivessem viva, né, estavam passando com as suas mães, né? Vários corruptos condenados a Lava Jato, pessoas que de fato saquearam cofres públicos, estão soltos aí nos Dias das Mães. Então a anistia é uma pauta, inclusive foi feita a marcha, né, ali em Brasília, que foi um sucesso, algo gigantesco. É impressionante a força do Bolsonaro, numa quarta-feira à tarde, colocar mais pessoas do que a Erika Hilton lá, que não deu ninguém, culpou a Lady Gaga, né? E a segunda pauta mais importante, que eu falei no pé de ouvido ali também do Hugo Mota, é a questão da CPI do INSS, seja ali na Câmara, seja a CPMI ali no Congresso, né, juntando Câmara e Senado. Muita gente talvez possa achar que, não, CPI não dá em nada. Eu posso dizer algo para vocês? A CPI, por exemplo, da Covid, ela deu, digamos assim, um insumo para a perseguição ao Bolsonaro e todos os outros que estavam envolvidos.
A CPMI do dia 8, que ela foi assaltada, né, pela esquerda, ela também deu base para a esquerda também começar algumas narrativas. Mas a CPMI do dia 8, durante 6 meses, todas, repito, todas as narrativas de golpe de Estado, de não sei o que, nós destruímos todas elas. Desde quando o Hacker Delgatti foi lá, ou quando o G. Dias também foi lá, todos os convidados da esquerda, nós destruímos as narrativas. Então, eu acredito que até hoje mesmo, se a própria população, né, a maioria delas, segundo pesquisas, mostraram que não acredita que Bolsonaro deu um golpe de Estado, eu atrelo isso ao trabalho que nós fizemos na CPMI do dia 8 e também a outros trabalhos, claro, né, paralelos que foram feitos por outros parlamentares e por outras pessoas que também não são parlamentares, né, vocês mesmos, pessoas que são influenciadores, comunicadores, jornalistas, mas a CPMI tem um poder muito forte, porque ela é uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem poder de delegado. Esses dias mesmo, numa CPI das bets, uma senadora deu voz de prisão à pessoa que estava lá no momento. Não estou falando se foi certo ou errado, só estou dizendo da capacidade do poder que há essa comissão. Então, nós estamos trabalhando para isso. Eu sei que não é fácil, e mais uma vez retomo da importância de ano que vem a gente ter uma Câmara e um Senado diferente, para que a gente consiga colocar lá pessoas de pulso para poder fazer o que precisa ser feito, e não o que os amigos querem que seja feito. Bom, pessoal, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, um forte abraço e até a próxima.